hoje a gente vai falar sobre... Tá, primeiro eu quero falar uma coisa para vocês com relação às notas. Teve um pessoal olhando lá para o aplicativo, e aí foi assim, e olhou um campo que está escrito assim, nota média anual, e achou que aquilo era a nota do bimestre e ficou louco, porque a média anual foi lá embaixo. Mas imagina que para fazer a média anual, você pega as 4 notas e divide por 4. Então, se a média anual que está aparecendo lá é uma nota dividida por 4, é lógico que vai estar baixa. E assim, conforme forem passando os bimestres, vai aumentando as notas para poder fazer essa divisão e dar a sua média anual. Então, em média anual, não é o seu foco, tá? O seu foco é onde você pode ver as notas bimestrais. Professora, mas não aparece nota de primeiro bimestre. É verdade, porque a nota do primeiro e do segundo bimestre só saíram no segundo. Então, é como se você repetisse a nota do segundo no primeiro. Tá? Então tá. Outra coisa muito importante a ser lembrada é que para estabelecer a nota que está ali como segundo, você teve praticamente o primeiro semestre inteiro. Março, abril, maio, junho, julho. Quase 5 meses. Agora, o terceiro bimestre vai terminar no fim de setembro, tá? Então, você não pode pensar assim, lá por dezembro, lá por novembro eu coloco em dia. Tem que fazer já, não pode deixar nadinha para trás, porque 25, 21, 24 de setembro a gente está fechando os notas, porque outubro começa o quarto bimestre. Então, 2 meses, pegadinho, pegadinho. Lembrando que no final desse mês já iniciam as atividades avaliativas. Então, ligadinhos. Bom, hoje a gente vai iniciar... Bom, semana passada a gente falou de estrutura de palavras e lá no 6º período vai estar um vídeo de correção dos exercícios da página 60 e 61. E a gente vai agora falar sobre um gênero textual, na verdade, um tipo. Então, é um tipo que abrange vários gêneros. Vamos abrir aí a nossa apostila 3, na página 2. Eu vou compartilhar também a tela aqui com vocês. Você que tem aí a sua apostila, pegue a sua apostila. A página é A2. Me digam depois aqui se vocês conseguem ver aqui a tela do livro. Conseguem ver que eu tô com a tela aqui, gêneros instrucionais aberta, beleza, obrigada, ela ri. Só um pouquinho. Calice, não é para fazer isso. Calice tá aqui, louquinha, louquinha. Você quer dar oi para as pessoas, Calice? Quer dar oi para as pessoas? Vem cá. Vem cá. Meu Deus, quase fechei o computador. Vem cá, vem cá. Aqui, mamãe. Oi, pessoal. Eu não gosto de aparecer na câmera, pessoal. Ai, coceirinha, mamãezinha. Muito bem. Vamos aprender, Calice? Vamos? A Calice é muito inteligente, ela passa o dia ouvindo aula de português. Tá bom, mamãezinha. Isso. Vai lá fazer o que você faz de melhor, que é o quê? Dormir, né, gente? O cachorro é feliz na vida. O cachorro, quando o cachorro vem, o humano, o que o humano faz? Um carinho, né? Fala umas palavras bonitinhas. Aí, o que o humano faz para distrair o cachorro? Dá uma comida. E depois faz o quê? Manda deitar, manda dormir, vai deitar. Vai. Quer uma vida melhor que essa? Comer, dormir. Ai, ai. Bom, vamos lá. Os gêneros instrucionais, tá? Então, o tipo, pessoal, instrucional, você também pode ouvir como um gênero injuntivo também, que vai estar ali junto, né? O prescritivo e o instrucional. Prescritivo e injuntivo é a mesma coisa. Escreve essa palavra, porque o Enem adora usar essa palavra injuntivo, que ele sabe que pouca gente vai lembrar e vai entender que é a mesma coisa que um texto prescritivo, que te dá
uma prescrição, uma orientação. Os gêneros instrucionais, eles estão na nossa vida o tempo inteiro. Aliás, desde que a gente entrou nessa pandemia, a instrução é o que você mais vê todo dia. Porque você tem que ler o que tem que fazer, seus professores colocam lá, faça tal coisa, faz assim, passo a passo. Por quê? Porque ele está te dando uma instrução, uma orientação. GPS, hoje em dia, gente, assim, eu morava em Campo Grande, né? Lá no Mato Grosso do Sul, vamos dizer assim, as ruas, a cidade não é grande, não foi surgindo e foi aumentando. Ela é bem planejadinha, ela é bem quadradinha. Então é muito fácil de dirigir. Se eu perder uma rua, eu passo a volta na quadra, ela é quadradinha, pequenininha, deu, acabou. Não tem se perder. Quando eu vim morar em Porto Alegre, a primeira vez que eu resolvi que eu ia da escola até a minha casa a pé, eu me perdi. Eu me perdi, porque não era quadradinho. Eu entrava numa rua, daí ela ia fazendo a volta, de repente eu já estava longe, longe, longe. Olha, aquele dia foi terrível, eu tive que voltar tudo a pé, o caminho que eu tinha feito, e voltar lá na escola para pegar um ônibus para voltar para casa, porque a pé eu não ia conseguir chegar. E isso porque a casa onde eu morava era muito perto da escola. Hoje, para poder ir para esteio as primeiras vezes, para poder ir para uma igreja quando eu tenho que cantar, eu utilizo o GPS, que nada mais é que um gênero instrucional. A pessoa lá do Google Maps, por exemplo, ou dos GPS do carro, fica dizendo lá para você, vira à direita, vira à esquerda, entra nessa rua, entra naquela outra. Você vê o percurso, se você não quiser que ninguém fale com você, você pode ativar o modo que coloca ali só as setinhas, vire, entre e tudo mais, e pronto. Então, gêneros instrucionais. E aqui, como um dos exemplos, você tem um texto que vai instruir, vai orientar a pessoa a montar uma barraca da marca Bertone. Ô, Larry, você já foi dos Desbravadores? Já? Alice, tu conhece dos Desbravadores ou escoteiros? Já fez parte de algum clube ou dos jovens e já foi acampar? Não? Nunca? Bom, eu era desbravadora quando era adolescente. E uma das primeiras coisas que a gente aprende quando sai para acampar é uma especialidade, né, que a gente chama aquelas coisinhas que a gente coloca na faixa, que se chama quem é super desbravador e está aqui com a gente é o Léo. Ele pode dizer para vocês, ele é diretor de clube. Mas o Léo não me deixa mentir, a não ser que já tenha atualizado o nome dessa especialidade, e como eu sou velha, essa especialidade já mudou. Mas, na minha época, a gente tinha como fazer uma das atividades da arte de acampar era aprender a montar barraca. E digo, eu tô certa, né, Léo? Eu sei, ainda existe arte de acampar e habilidade de acampar, que são duas diferentes? Arte de acampar, sócia. E ainda tem tipo arte de acampar 1, 2, vai progredindo, né? Acampamento 1, 2, 3 e 4 daí. Misericórdia. Para vocês verem aí, ó. Eu não me lembro, acho que eu tinha uma arte de acampar e depois habilidade de acampar. Cada coisa tinha um estudo diferente. Mas aprender a montar a barraca era uma dessas. E o diretor do meu clube uma vez trouxe várias mangueiras, assim, e aí ele ficava esguichando a água. Para quê? Para a gente fazer a prova de montar a barraca na chuva. Porque não tinha chuva, né? O lugar. Então, ele fazia a competição das unidades, ficava lá esguichando a água na gente, e quem conseguisse, né, fazer a montagem da barraca certinho em menos tempo, debaixo da chuva, ganhava a pontuação daquele dia. Ai, gente, a gente se divertia com tão pouco. Mas essa coisa que é de montar as barracas é uma coisa que Jessiquinha aqui, ó, aprendeu. Se você me perguntar se eu sei montar as barracas modernas de hoje em dia, não sei. Mas essa que está aparecendo aí na sua foto, na sua imagem, essa aqui, ó, que o Léo, se quiser, pode ver,
Essa daqui, que a gente chamava de canadense, que é uma barraca super resistente, tem uma lona bem grossa, inclusive era pesada, a mais pesada de todas era essa. Eu tive uma dessa. Essa aqui era difícil de montar, porque era pesado os ferrinhos, e essa aqui foi a que eu montei na vida. O que eu mais montei na minha vida foi desse tipo aqui. Depois vieram aquelas que a gente chama de iglu, aquelas redondinhas, e hoje, meu filho, tem barraca para um lado, barraca por outro, que une, que tem corredor no meio da... Olha, hoje em dia tem várias. E o que a gente espera que vai ver num gênero instrucional para montar barraca? O passo a passo, para quem não sabe montar. Você vai unir um ferrinho no outro ferrinho, vai montar a estrutura, vai colocar o gancho, vai olhar se está certinho as estaquinhas no chão para poder a barraca não sair voando. Então, você vai seguir o passo a passo. Ontem, eu usei um gênero, vou até descompartilhar para você olhar bem para minha cara aqui, porque é uma história triste. Ontem resolvi que eu ia fazer uma sobremesa. E aí eu fiz o quê? Eu peguei uma receita na internet. Então, eu fui seguir esse gênero textual que é instrutivo, né? Quando você pega uma receita culinária, ele te dá instruções. E eu comecei, tantos ovos, chocolate, não sei o quê, fiz tudo certinho, olhava até o vídeo no YouTube para ver se não estava errando, porque, gente, para fazer bolos, olha, eu posso seguir a receita. E o que aconteceu? Lógico que não deu certo. Quando acabou todo o processo, que eu tirei da geladeira, que eu cortei o primeiro pedaço e eu pus na boca, foi uma tristeza tão grande, ainda bem assim que o meu marido, ele me ama muito, porque ele comeu por amor, entendeu? Porque não estava bom. Ele comeu um pedacinho que era para dizer assim, olha, eu valorizei aqui o seu esforço. Depois a gente vai pensando bem e a gente vê assim, a instrução mandava mexer de tal jeito. E eu não tive uma paciência ali para mexer desse tal jeito. A instrução dizia que era para cuidar de tal coisa no forno. E o que eu fiz? Só liguei e deixei lá. Aí, o que acontece? Por mais que você tenha seguido alguns passos da instrução, não vai chegar no seu objetivo, que é fazer a coisa dar certo. É igual quando você compra um móvel, vai montar o móvel, e quando você termina de montar, sobrou peça. Olha, não era para estar sobrando, né? Era para dar todas as peças certinhas no seu móvel. Os gêneros instrucionais, então, têm essa característica, instruir, bula de remédio, receita culinária, GPS, manual de instruções, mapa turístico. As nossas aulas do E-Class são um exemplo. Já falei de bula? Já falei de bula. Já falei de manual de qualquer coisa de construção, de aparelhos novos. Quando você recebe, você tem um manual de instrução. No carro, quando você compra, vem um manual de instrução. Então, a gente tem vários gêneros instrucionais. Qual que é uma característica que vai estar em todos eles, que é muito importante? Verbos no imperativo. Então, marca aí ou escreve pela tua apostila. Deixa eu só ver se tem um pedacinho aqui que eu possa pedir para você grifar. Por enquanto não, esses aqui são os exercícios. Vai escrevendo o que eu estou falando. Gênero instrucional tem modo imperativo, é um dos principais. Qual é a outra opção? Porque tem gente que não sabe muito usar o modo imperativo. A outra opção é o infinitivo. Quando eu vou dar ordens para vocês com modo imperativo, eu digo, faça a tarefa, escreva, anote, né? Se eu estivesse dizendo, por exemplo, para vocês, eu já mudaria o verbo, eu diria anotem, façam. Mas
Existe outra instrução que é no infinitivo, que é quando você tem só o verbo, o nome dele, por exemplo. Fazer a página tal, misturar, né? Ir até tal lugar, colocar tal pecinha em tal buraquinho. Então, você tem o infinitivo e o imperativo como os principais verbos para construir os textos instrucionais, tá? Não significa que eles só apareçam nesse gênero, significa que ele é a base da construção desse tipo textual. Se você acompanhar comigo aí a página 3, você vai ver que tem aqui uma receita que diz bolo cremoso de mandioca. Até deu vontade agora, mas eu já sei que se eu for para a cozinha fazer bolo, não vai dar muito certo. Então tá, você vê aqui, né, que ele tem uma estrutura que a gente já conhece quando a gente bate o olho nesse texto. Vê um título, bolo cremoso, vê a palavra ingredientes e modo de fazer, você já sabe que vem uma receita, né? Seja ela do que for, é uma receita. Então, os ingredientes estão aqui e o modo de fazer está logo abaixo para que você possa ir colocando os ingredientes. E aí a gente tem uma pergunta. Pensando sobre o texto, número 1. O que os dois textos têm em comum? Então, o que esse gênero instrucional que a gente viu aqui? Não precisa da gente ler inteiro. E a receita culinária. Eles alertam para riscos que as pessoas correm? Quando você vai ver um gênero instrucional, ele tem lá assim, olha, se você não cuidar com a faca, você vai se cortar. Tem isso na receita? Não tem, né? Geralmente, você só tem o passo a passo, os ingredientes, aqui, o passo a passo, as partes do objeto, e daí, para fazer esse alerta, geralmente vem outro texto para te alertar, tá? Para você cuidar. Ai, crianças, não façam isso em casa, enfim. Orientam as pessoas a realizar alguma ação? Sim, porque ele está pedindo para você, olha, por exemplo, junte os ingredientes, bata as claras em neve, adicione com o fermento. Então, é para eu fazer uma ação. São gêneros textuais que circulam na esfera burocrática. Se você for, sei lá, um advogado, se você estiver num fórum, num dia de julgamento, você vai ver uma receita nesses lugares? Você, como advogado, tem que escrever receitas? Não. Então, não está na esfera, né, nesse círculo de burocracia. Então, não marca. São gêneros que circulam na esfera cotidiana? É fácil ter esse tipo de texto no nosso dia a dia? Sim, né? Então, pode marcar. Apresentam sequências narrativas? Esse tipo de texto vai contar a história pra gente? Não, não vai contar nenhuma história de ninguém, né? Apresentam sequências argumentativas? O objetivo desse texto é te convencer que você precisa montar uma barraca? Você precisa fazer um bolo de mandioca? Não, ele tá lá para quem quiser. Ele não tenta te convencer a fazer nada. Aliás, se você quiser usar o texto para fazer o bolo, mas você não seguir como tá ali, a escolha é sua. Talvez, como eu, você não chegue a um resultado positivo. Vamos continuando. São gêneros textuais que privilegiam a instrução? Sim, é a base desse tipo de texto. Contém indicações precisas de quantidade, pois são textos objetivos que não dão margem a duplo sentido? Sim. Precisa 3 xícaras de chá de mandioca cozida e amassada. É uma indicação precisa. Se você colocar mais, alguma coisa não vai dar certo. Se colocar menos, alguma coisa não vai dar certo. Pode ficar bom? Pode ficar bom,
mas não é o resultado final de bolo de mandioca. Pode virar um creminho, pode virar uma bolachinha. Provém de autoridade ou especialista no assunto, tipo assim, eu não poderia fazer uma receita, não poderia escrever uma receita, porque o meu assunto é português. Só podem escrever esses textos quem são especialistas nesses assuntos? Não. Você e eu podemos escrever uma receita, gente. Você e eu podemos ir ali, um dia, tentar fazer um bolo de mandioca, errar, criar um curau e daí escrever, olha, escrevi uma receita aqui de um curau. Para quem não sabe, um curau é uma espécie de milho cozido, um creme de milho que a gente cozinha com açúcar e ele vira como se fosse um flan, um pudinzão, assim. E aí eu reinventei uma receita e eu posso ir lá e escrever essa receita, não preciso ser especialista. É óbvio que existem especialistas nas áreas de culinária, especialistas nas áreas da habilidade de acampar, que vão te dar a instrução perfeita. Mas isso não significa que só podem escrever esses textos quem são especialistas. Divulgam informações histórico-científicas sobre algum assunto? Não. Não é o papel do gênero instrucional te dizer essas coisas. 2. Sobre cada texto que lemos, informe a esfera de circulação, a finalidade do gênero e o perfil do público que se pretende atingir. Então, vamos lá. Sobre ali a montagem das barracas. Onde, para que círculo, em que esfera de circulação eu poderia encontrar esse texto? Eu poderia encontrar esse texto em quem gosta de quê? De coisa de barraca ali. Acampamento. Eu poderia encontrar para quem gosta de acampar, então você pode colocar a esfera de circulação aqui, olha. Quem gosta de acampar, na esfera do lazer, da diversão, quem procura assim, ó, coloca no Google, coloca assim, lazer. Eu poderia encontrar esse texto ligado a isso. Sei lá, por exemplo, o assunto de sobrevivência na natureza. Poderia encontrar nessa esfera, nesse sentido aí. Finalidade. Para que eu uso um texto que me instrui a montar uma barraca? É óbvio, né, gente? Finalidade: passar as orientações, as instruções sobre o quê? Sobre como montar uma barraca. Então, essa é a finalidade. Instruir a montagem de uma barraca. Você está anotando, né, Larry, a resposta na sua apostila? Então, tá bom. Ou no caderno. Perfil do público. Quem são as pessoas interessadas nesse tipo de texto? Bom, a gente já mencionou um grupo de pessoas. Desbravadores, escoteiros. Isso mesmo. Uma família que queira passar um final de semana acampando. Quem gosta de aventura. Então, o público são esse tipo de pessoa, né? Pessoas ligadas a clubes que acampam, então, desbravadores, escoteiros e todo mundo que queira acampar, né? Depois sobre o texto bolo cremoso de mandioca. Gente, qual que é a esfera de circulação de um texto que é uma receita? Qual que é a área que ele tramita, que ele anda? Pode falar. Culinária. Isso, seu Larry, na culinária, né? É a esfera de circulação, todo mundo que se interesse por culinária.
Finalidade, ensinar o quê? O preparo do quê? De um bolo, isso mesmo. Então, ensinar o preparo de um bolo. E as pessoas, para quem se destina? Nossa, esse público aqui é muito vasto, né? Todos aqueles que queiram fazer um bolo de mandioca cremoso. Então, todo mundo que quiser, todos os interessados em fazer uma receita de bolo cremoso de mandioca, vai ser o público-alvo da receita culinária. Daí a número 3, para a gente terminar. Há textos instrucionais que circulam nas diversas esferas. Cite um exemplo de texto instrucional para cada área indicada a seguir. Beleza. Que tipo de texto que vai dar instrução a gente pode ter ligado à área de esportes? Ah, eu quero aprender a jogar basquete. Que tipo de texto eu teria para isso? Ah, eu não sei as regras. Então, por exemplo, o que eu poderia ler? O que eu poderia ver? As regras do jogo. Isso, eu posso analisar um manual com as regras de um jogo. Então, você pode colocar aí, por exemplo, nos esportes, manuais com regras. O professor Moacir, toda vez antes de vocês fazerem uma atividade física, o que ele pede para vocês fazerem? O que você tem que fazer antes de começar a atividade física? Exercícios? Mas não é bem um exercício, você tem que fazer o quê? Ela ri assim, ó. Alongamento? Isso. Se eu tenho lá uma série de alongamentos, sabe aquelas fotinhos das academias que mostra como é que tem que estar a mãozinha? Sim, Sim. ó, aquilo é uma instrução. Então, eu posso colocar ali instruções para alongamentos, os manuais das regras do jogo. Olha, eu também até posso ter, por exemplo, aqueles. Deixa eu ver se tem outro aqui, não. Olha, vamos colocar como esporte, por exemplo, algum jogo, até jogo de tabuleiro, bem com manual de instrução. Eu poderia colocar manuais de jogos de tabuleiro, enfim, são exemplos aqui. Para relacionamento, o que a gente pode ter assim que nos ajuda nos relacionamentos, tanto assim com uma pessoa que a gente quer ter como namorado, marido, como com nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Que tipo de leitura a gente pode fazer hoje que ajude no relacionamento? Livros do quê? Ser feliz, honesto, respeitoso. E tudo isso que você está falando, Larry, poderia estar Ai, fugiu a palavra agora. Tudo isso que você falou poderia. Ah, já lembrei. Poderia estar num livro de autoajuda. Não poderia? Sim. Então você pode escrever Poderia. aí que um livro de relacionamento é um livro de autoajuda, uma revista sobre o assunto. Cotidiano. Então, vamos ver que tipo de texto a gente vê no nosso dia a dia, que a gente mais vê. Ó, não é só aqueles textões escritos, não. No cotidiano, a gente vê muitos gêneros instrucionais. Você quer ver? Dirigindo, tem lá uma plaquinha que é um texto. Por exemplo, a placa do quê? De pare? A placa de pare é uma instrução. O sinal que está escrito ali embaixo na via, pare, é uma instrução. Então, eu posso dizer assim, as placas de trânsito me dão instruções. Outro tipo de texto, outro tipo de texto que está no meu cotidiano. Todo dia a gente vê. Tá? Agora a gente tem um fresquinho que a gente está vivendo agora, que é o quê? Suas aulas no... Eclés. Você pode colocar as minhas aulas no Eclés, as aulas remotas.
São exemplos de textos instrucionais do dia a dia. Quanto à saúde, eu tenho... Que tipo de texto que pode me ajudar a melhorar a saúde? Uns bons hábitos. É verdade, mas que texto que está escrito assim, o que eu tenho que comer de manhã, no almoço e na janta? Como que a gente chama esse tipo de texto? De dietas. Dietas, receitas, né? De algum prato saudável, as bulas do remédio podem entrar aí. E para a gente terminar, se bem que tem o escolar aqui também, mas você pode colocar de novo as aulas da Eclés aqui, pode repetir, não tem problema. Então, no escolar tem as aulas da Eclés, se a gente estivesse na escola, sempre tem na escola, principalmente quando você é menorzinho, pequenininho, textos instrucionais dentro da sala de aula, como não jogue o lixo no chão, respeite os coleguinhas. Então, textos que as professoras espalham para educar os alunos. Então, eu posso ver na minha escola cartazes, é um gênero textual, frases para jogar o lixo na lixeira correta, as aulas do Eclés, a forma de eu fazer um exercício. Todos os exercícios são instruções. Bom, assim a gente termina aqui essa página e o estudo desse gênero. O importante é a gente conseguir bater o olho e perceber que aquele gênero quer que nós tomemos uma atitude, né? Façamos alguma ação e que ali esteja o modo de fazer. Que eu consiga entender como é que eu tenho que fazer. Feito? Ai, gente, vocês dois são maravilhosos, vocês dois são os anjos dessa turma que estão sempre aqui. Mais uma vez agradeço porque vocês estão aí e desejo um ótimo dia para vocês. A gente volta a se falar no 6º período, lá pelo Telegram. Tá bom? Então tá bom. Até mais. Até mais, Léo. Bom trabalho. Beijo, Sora. Beijo. Tchau, Larry. Tchau, Sora. Tô com saudade, hein? Eu também.